Vamos falar um pouquinho sobre Pazuello. Você citou aí em algum momento Pazuello. Hoje na coluna da Mônica Bergamo, coloca aqui para gente, por favor. Traz aqui a novidade, que não é novidade. Não sei se você lembra, né? Eu até tinha esquecido em algum momento, mas o Pazuello ainda faz parte do governo Bolsonaro. Ele é assessor especial da Secretaria Especial de Assuntos Estratégicos. Eu até gostaria muito de saber o que faz essa secretaria. Se você souber, você me fala, viu, Josias? Mas ele está um mês, mais ou menos, na sua agenda pública, que vem sendo preenchida assim, ó, sem compromisso oficial e recesso. Sem compromisso oficial e recesso. Ele foi colocado nessa pasta, foi nomeado para o órgão depois de toda aquela confusão dele no Ministério da Saúde, né? E foi nomeado para o órgão no Palácio do Planalto em junho de 2021 e ocupa a atual função desde outubro. E ele fica meio desaparecido, inclusive. Seu dia mais recente com tarefa, segundo essa agenda oficial, foi no dia 16 de dezembro, despacho interno, né, que é o que eles colocam lá, que é uma explicação bem genérica. E Pazuello sofreu um acidente de moto no Rio de Janeiro no dia 24 de dezembro, mas não há registro de licença médica nem de férias desde então. A secretaria afirmou em nota que o calendário disponível no site reflete a agenda de trabalho e do assessor no período. O jornal Folha de São Paulo também traz uma reportagem hoje falando sobre o sigilo daquela investigação de ele ter participado de um ato político, ele como militar que não poderia, ele não foi punido, isso ainda é investigado, e uma comissão formada por servidores do alto escalão de 7 ministérios do governo negou o pedido do jornal Folha de São Paulo e manteve o sigilo de 100 anos ao processo interno do Exército, que decidiu não aplicar nenhuma punição ao general Pazuello. Essa proteção de Pazuello, o que isso significa, hein, Josias? A proteção oferecida ao Pazuello significa que o governo, especialmente o presidente Bolsonaro, tem muito receio de deixar o Pazuello ao relento e de que ele se transforme num elemento que fuja ao controle, como estão fugindo ao controle agora o Weintraub, o Araújo, esses ex-aliados do presidente. O Pazuello é detentor dos segredos de Polichinelo, esses segredos que todos conhecemos, do desastre sanitário que foi produzido no governo Bolsonaro. Então, essa secretaria que abriga o Eduardo Pazuello lá no Palácio do Planalto, ela não serve para nada, senão para oferecer um contra-cheque atrás do qual o general possa se esconder e receber lá o dinheiro do contribuinte, que remunera o seu silêncio, remunera o seu ócio, para que ele não saia por aí dizendo bobagens sobre as tolices que o governo fez durante a pandemia. Quanto a esse sigilo imposto pelo Exército, já estava entendido que as Forças Armadas preferem se desmoralizar a desagradar o Bolsonaro. Mas a ideia de proteger a indignidade com um sigilo de 100 anos é algo que não faz bem à democracia, não faz bem nem à República. A forma reiterada como o Exército se nega a levantar o sigilo de 100 anos que impôs a esse processo disciplinar, que premiou, aliás, é preciso dizer, esse processo premiou com a impunidade a indisciplina do general Pazuello, que desrespeitou a inteligência alheia e desfigurou o princípio republicano da transparência quando pediu o sigilo para a participação dele lá num ato político ao lado do Bolsonaro. Quer dizer, não é a primeira recusa do Exército de liberar esses papéis. Submetido aí a requisições agora do jornal Folha de São Paulo, o Exército negou o acesso aos papéis sobre a participação do Pazuello nessa presepada política ao lado do Bolsonaro, lá no Rio de Janeiro. Isso ocorreu em maio do ano passado, sob a alegação de que o caso envolve informações pessoais. A Controladoria Geral da União, que é uma instância recursal nesses casos, ela indefere todos os recursos. E a CGU, essa controladoria, ela ignora o próprio entendimento que vinha adotando em casos semelhantes de desrespeito à lei de acesso à informação. Antes do Pazuello, a CGU vinha adotando o entendimento segundo o qual processos administrativos eles só devem permanecer em sigilo enquanto durar a apuração. Consumado o veredito, qualquer pessoa pode requisitar o acesso à íntegra do processo.
Costumava se vedar ali só informações que envolvessem sigilo bancário, dados pessoais sensíveis de terceiros. Mas, nesse caso, não tem terceiro nenhum. O único terceiro envolvido nesse ato é o Bolsonaro. Não há denunciante. O próprio general produziu lá provas contra si mesmo, quando ele ornamentou esse comício fora de época do Bolsonaro. Então, isso é expressamente proibido. Militar da ativa não pode participar de ato político. É como se o Exército, Fabiola, ao impor esse sigilo a um caso tão banal, estivesse pedindo aos brasileiros para fazer como os generais do alto comando do Exército, fingindo-se de bobos para não atiçar os maus bofes do Bolsonaro. É preciso questionar judicialmente esse vexame. Não dá para manter em sigilo um processo como esse.